Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de imersão em fonoaudiologia. Eu quero dar boas-vindas a todos, né? E quero agradecer a essa oportunidade, a DMC e ao NUPEM, por estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho com a fotobiomodulação, numa área da fonoaudiologia que ainda é muito nebulosa, digamos assim, né? Pouco explorada, poucas pessoas têm ciência de que a fonoaudiologia trabalha dentro desta área. E hoje eu estou aqui com vocês, a pedido da ADMC e do NUPEM, para falar sobre o emprego, né, da fotobiomodulação na harmonização orofacial e as suas possibilidades no pré, peri e pós-cirurgia, sendo usadas dessa vez pela fonoaudiologia. A gente escuta muito se falar nisso, trazendo ali para o lado da estética, né? Esteticistas, biomédicos, porém, na área da fonoaudiologia, a gente ainda escuta pouco falar-se sobre esse emprego, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai conhecer um pouquinho mais, e vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho, certo? Então, eu sou fonoaudióloga, sou formada pela PUC Goiás já há 17 anos. Sou pós-graduada em estética e cosmética, sou pós-graduada em reabilitação de cirurgia ortognática, trauma de face e disfunção temporomandibular. Sou pós-graduada em canto contemporâneo, em neuroreabilitação e sou mestranda em gestão de empresas pela UNSA. E eu começo a minha aula falando uma coisa que eu acho de extrema importância. A beleza, ela é consequência de funções equilibradas. Então, nós precisamos entender que não existe estética facial sem que eu esteja com as minhas funções estomatoglossognáticas equilibradas. Se as minhas funções estomatoglossognáticas, que entram ali, mastigação, deglutição, sucção, respiração e fala, se essas 5 funções elas não estiverem andando de acordo, não estiverem harmonizadas, eu não tenho chance de ter uma face bonita, uma face harmônica. Posto que toda a sustentação da face, todas as feições geradas pela face, elas são geradas pela musculatura. E a musculatura é uma função nossa, né, enquanto fonoaudiólogos. Então, o fonoaudiólogo ele é o profissional responsável pela forma e função dos músculos do sistema estomatoglossognático, né, envolvidos aí no sistema estomatoglossognático. Então, quando eu falo de fonoaudiologia estética, eu não falo simplesmente da estética. Nós vamos falar das duas coisas na aula de hoje. Mas a estética pura, ela é uma coisa. E a estética regenerativa, ela é outra. E nós podemos trabalhar nas duas partes da estética. Tanto na estética propriamente dita, preventiva, do gerenciamento do envelhecimento, quanto da estética regenerativa, que é o que eu realmente amo e é o que eu realmente trabalho, que são as reconstruções de face. Então, o fonoaudiólogo ele é um profissional da área da saúde, com formação em nível superior, que trabalha em diversos aspectos da comunicação humana, atuando na prevenção, avaliação, diagnóstico, terapia e aperfeiçoamento das funções auditiva, de linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação de fala, respiração, deglutição e muito mais. E hoje a gente vai navegar por esse muito mais que a fonoaudiologia pode oferecer para vocês. E eu começo com a seguinte frase de Myman. Quem conhece laser, conhece aí toda a história do laser de Ruby, de Myman. E ele falou uma frase que eu acho fantástica, né? O laser ele é uma solução procurando um problema. E quando a gente trabalha com a fotobiomodulação, a gente entende que é realmente isso. Eu consigo empregar a fotobiomodulação de diversas formas, fazendo com que essa ferramenta ela consiga me trazer muitos e muitos recursos, muitas e muitas otimizações. Eu consigo empregar ela para reparação tecidual, para modulação da inflamação, modulação do edema, performance muscular, inibição, analgesia. Então, dentro do nosso trabalho com musculatura, nós conseguimos lançar mão do laser para fazer todos os tipos de intervenção. E o que é, né, a fotobiomodulação? Então, consiste em um tratamento baseado na interação eletromagnética da luz com o tecido biológico.
Na fototerapia são empregados lasers e LEDs, né? Muita gente me pergunta, a diferença entre laser terapia e fotobiomodulação? Na realidade, até pouco tempo atrás, nós da terapia trabalhávamos somente com laser. Hoje em dia, com o advento dos LEDs entrando aí no nosso trabalho terapêutico também, então a gente globalizou, né? Aumentou aí, ampliou a fala, e hoje nós temos a fotobiomodulação. Tá? São aparelhos capazes de emitir luz em comprimento de onda específico. A partir do momento que a minha luz ela tem um comprimento de onda específico, ela passa a ter efeito terapêutico. Ela passa a ter um cromóforo, unidade absorvedora de luz, dentro do meu corpo, que é responsável por receber energia luminosa, transformar em energia bioquímica, e fazer o uso dessa energia bioquímica, buscando levar essa célula o mais próximo possível da homeostase. Então, a fototerapia, ela é muito utilizada hoje em todas as áreas, tanto da saúde quanto da estética. Na enfermagem, na fono, na físio, na terapia ocupacional, na educação física, na medicina, na odonto, na estética, na podologia, e isso vem crescendo cada dia mais. Eu falo que a fotobiomodulação, ela é um caminho sem volta. A partir do momento que você experimenta e você vê os resultados, você não trabalha sem mais, né? É um catalisador de resultados, digamos assim. Então, para a gente iniciar, vamos falar rapidinho aqui, só relembrando, da diferença entre as luzes, né? Então, eu tenho a luz branca, que ela é policromática, ela tem vários comprimentos de onda, ela é divergente, não coerente, então a sua luz espalha. Tem o laser, que é monocromático, ele tem só um comprimento de onda, é uma luz pura. Ela é colimada, ela é coerente, então todos os fótons saem na mesma velocidade, no mesmo comprimento de onda, na mesma direção, e isso vai conferir ao laser uma permeabilidade maior no meu tecido, fazendo com que alcance tecidos mais profundos, porque a minha luz dispersa pouco. Já o LED, ele também é monocromático, é uma luz pura, também tem fótons no mesmo comprimento de onda, porém ele é divergente, não coerente, ele se espalha um pouco mais. E isso faz com que eu entenda que ele não vai chegar até tecidos tão profundos, certo? E hoje, na estética, na terapêutica, nós temos algumas luzes que são as mais usadas. Dentre os lasers, nós temos o vermelho e o infravermelho, e entre os LEDs, nós temos o azul, violeta e o âmbar. Vamos entender o que cada um faz, o que ele estimula, né? Então, a luz violeta, vamos começar pelo LED, né? O LED violeta. Então, ele estimula a oxigenação dos tecidos, ele é a luz da energia celular, ele acelera o metabolismo celular, melhora a viscoelasticidade do meu tecido. Eu preciso que o meu tecido esteja maleável para que eu consiga trabalhar nele. Então, o LED violeta, ele me auxilia nesse ponto, devolvendo a maleabilidade, né, para o meu tecido. Isso acontece muito em pacientes com queimadura de face, por exemplo, que perdem a maleabilidade do tecido, o tecido fica enrijecido. E também nos traumas de face, onde eu tenho ali algumas cicatrizes que tornam o meu tecido enrijecido e acabam interrompendo o movimento muscular e alterando as funções estomatoglossognáticas. Ele estimula a abertura dos canais de aquaporina, ou seja, ele hidrata ali a minha região, reduz linhas de expressão e rugas, aumenta o nível de hidratação celular do tecido, faz a regeneração celular e o aumento do metabolismo local, acelera a renovação da pele, auxilia no controle de fibroses, controla celulites e estimula a lipólise. Já o meu LED azul, ele diminui os processos inflamatórios infecciosos, tá? Pois ele tem algumas propriedades bactericidas e fungicidas. Lógico que para determinadas bactérias e fungos. E a bactericida, além de tudo, ela é oxigenante e cicatrizante. Diminui a produção excessiva de oleosidade pela glândula sebácea, auxilia na oxigenação e na regeneração do tecido, melhora a hidratação, tem efeito clareador dessa pele, tem efeito iluminador, acelera a atividade química dos capilares, reduz manchas na pele através da degradação da melanina nas camadas que tem na epiderme. E outra função que o LED azul tem muito bacana, ela reduz a velocidade da formação de colágeno. Larissa, mas para tudo, a gente não quer que forme colágeno? Sim, a gente quer que forme colágeno, mas em alguns casos cicatriciais, eu preciso de parcimônia.
Eu preciso de lentidão, eu preciso que esse colágeno se forme mais devagar, para evitar que eu tenha cicatrizes inestéticas, fibroses, queloides, né, que são geradas ali por uma produção excessiva, desordenada de colágeno, no desespero do corpo de fechar, né, de proteger o que tem dentro. Então, em determinados casos, como por exemplo, rinoplastia, a ritidoplastia, essas cirurgias que ficam com cicatrizes externas, o LED azul é muito bem-vindo, para que esse colágeno se forme de forma mais lenta e me traga uma cicatriz com uma estética muito melhor. O LED âmbar, então, ele aumenta o movimento do sistema linfático, ele faz uma drenagem periférica muito legal, muito bacana. Melhora a textura da pele, aumenta a síntese de colágeno e elastina, combate flacidez tecidual, atenua e previne rugas e marcas de expressão, otimiza a tonificação muscular, combate fragilidade óssea, atua na glicação da pele, proporcionando a quebra das ligações de hidrogênio. Então, o que eu tenho que pensar? Ah, Larissa, mas eu sou fono, eu cuido de músculo. Por que você está falando tanto de pele? Porque quando eu falo em um pós-operatório que precisa me trazer resultado estético, quando eu falo de uma reconstrução de face que precisa me trazer um resultado estético, quando eu falo de uma estética em si, né, de gerenciamento, que eu preciso ter um fim estético, ou um fim aceitável, eu preciso me preocupar com todos os tecidos moles envolvidos. Então, se eu falar para você, eu trabalho estética, mas eu não estou preocupada com a pele, eu não trabalho estética. Se eu falo para você, eu trabalho estética, mas eu não resolvo o problema muscular, eu não trabalho estética. Então, nós temos que entender que a estética é a junção de todos os tecidos moles que eu tenho na face. E eu preciso dominar todos esses tecidos moles e entender o comportamento de todos eles. Laser vermelho, ele vai estimular a produção de ATP, tem efeito bioestimulante e regenerador, tem ação anti-inflamatória, auxilia ali na produção de colágeno e elastina, aumenta a permeabilidade e tonificação cutânea, combate linhas de expressão, rugas, cicatrizes e manchas, estimula mitoses e meioses, então ele vai acelerar ali a cicatrização do tecido, a renovação do tecido, estimula aporte sanguíneo local, evita queloides em pós-cirúrgicos, libera endorfina, melhorando o limiar de dor. E o infravermelho, que é a nossa última luz, né, tem ação anti-inflamatória, otimiza a drenagem linfática, faz a correção dos efeitos indesejados, né, da harmonização orofacial. Cada dia mais chega para a gente alguns probleminhas que acontecem na harmonização. E assim se dizer, não existe intercorrência, só não intercorre quem não harmoniza. Eu costumo falar muito isso para os meus harmonizadores. Então, sempre vai acontecer uma coisa ou outra, e a gente tem que estar preparado para resolver isso, porque vai acabar na nossa mão. Então, a gente tem que entender como que é o processo normal, para que a gente consiga reverter o processo patológico. Então, ela promove também o aumento da microcirculação periférica profunda, estimula o sistema imunológico, faz a bioestimulação de tecidos profundos, tendões, cartilagens, ossos, tem ação analgésica, faz ativação de fibroblastos produzindo colágeno e elastina, aumenta a permeação dos ativos, ou seja, faz a fonoforese, abre as comportas da membrana, fazendo com que esses ativos entrem e sejam mais bem aproveitados, né? E hoje nós temos uma gama de estudos, né? Uma gama de comprovações científicas em todas as funções as quais o laser me proporciona. Por exemplo, na performance muscular. Nós sabemos que o laser vai diminuir a fadiga, vai melhorar a performance, melhora a capacidade de contração e de relaxamento daquela musculatura, promove o lifting facial. Nós temos também muitos artigos relacionados à paralisia facial, nós temos muito caso de paresia e parestesia por intercorrências de Hoff, por cirurgias, por extrações dentárias, que acabam vindo para os nossos consultórios para que a gente possa resolver o problema. E o laser, ele é um aliado fantástico para que a gente possa resolver esse problema, né?
E nós temos também a questão da cicatrização de lesões, de cortes, né? A gente tem ali a melhora da condição do tecido, que a gente consegue comprovar também com vários artigos científicos. E nós temos também o uso em si na estética, né? As novas, para pacientes com câncer, as novas técnicas sendo usadas ali para reconstrução desses tecidos, para reativação desses tecidos. Então, hoje, tudo que a gente procura relacionado a laser, a gente tem uma gama muito grande de comprovações científicas. É um recurso que, além de me lançar mão de uma velocidade muito grande, né, na minha reabilitação, no meu tratamento, eu tenho toda essa gama de artigos para me dar esse suporte. E o papel do fonoaudiólogo na ROF, que é tão novo, que é tão inusitado, que poucas pessoas trabalham, né? Alguns dos meus alunos já trabalham porque já conhecem, já discutiram a respeito comigo e estão atuando e estão super bem, estão gostando bastante da área, né? Então, o fonoaudiólogo, na ROF, ele prepara os tecidos moles, que são pele, as fat pads, a fáscia muscular, os músculos, os ligamentos, para serem harmonizados, tá? De forma menos agressiva para o organismo. Porque pensem comigo, né? Eu faço uma ritidoplastia, onde eu tenho ali uma retração do meu SMAS, né? Da minha fáscia. E eu não tenho a retração dos músculos imediata. Então, o que que acontece? Os músculos, eles precisam mudar a posição deles. Eles precisam encurtar para caber no novo espaço que tem naquele rosto. E o fonoaudiólogo vai entrar fazendo esse preparo. Antes do paciente ir para uma ritidoplastia, ele vai passar pelo fonoaudiólogo, ele vai fazer um trabalho de performance muscular. E a partir do momento que ele faz esse trabalho de performance muscular, eu tenho uma tonificação desses músculos, eu tenho um encurtamento desses feixes, e o meu paciente vai sentir muito menos desconforto e vai ter uma recuperação muito mais rápida no pós-cirúrgico dele. Da mesma forma acontece com os fios de sustentação. Quando a gente passa os fios de sustentação, eu tenho que diminuir ao máximo o peso daquela região, porque eu posso arrebentar o fio, eu posso perder o fio, o meu paciente pode sentir dor, incômodo. Então, nós precisamos entrar no pré para que nós possamos organizar e preparar esses tecidos moles, realocar, reorganizar, para que o harmonizador venha e trabalhe com qualidade. E nós trabalhamos também na manutenção desses resultados, né? Gerenciando o envelhecimento. Então, o paciente vai lá, harmoniza, vem para a gente, nós fazemos com que aquele resultado da harmonização dure por mais tempo, para que a hora que ele for refazer já não seja tão agressivo como foi da primeira vez. E nós atuamos também nas intercorrências, coisas que dão errado, né? Então, coisas podem dar errado. E nós precisamos estar preparados para resolver isso. Então, eu venho com essa frase da Juliana Lepre, que é uma fonoaudióloga que trabalha com estética, e ela diz o quê? Que beleza é arte, o que nós fazemos é ciência. E embasado em ciência é o trabalho da fonoaudiologia na ROF. Então, qual é a importância dos tecidos moles na harmonização orofacial? A beleza é um resultado de processos paralelos simultâneos, que envolvem pele, tecidos moles e esqueleto. Então, eu tenho que saber o que é tratável por mim e o que é tratável pelo meu colega. E como tudo, nós trabalhamos numa equipe interdisciplinar. Então, eu tenho que ver, avaliar o meu paciente, se ele chegou a mim primeiro. Avaliar se eu vou conseguir tratar terapeuticamente todas as queixas desse paciente, se eu vou precisar chamar um harmonizador para trabalhar em conjunto, ou se eu vou precisar de um bucomaxilofacial. Porque, às vezes, a queixa que aquele paciente me traz, ela não é de tecido mole. Por exemplo, eu tenho uma papada enorme, que nada que eu faça diminui essa papada. Mas você vai avaliar o seu paciente, ele é um paciente classe 2 de Engels, né? Ele tem uma mandíbula um pouco menor, então essa sobra de tecido, ela é pelo tamanho da mandíbula. Se eu não colocar essa mandíbula no lugar,
acertar a mordida do meu paciente, protuir o mento dele, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou resolver essa papada. Então, eu tenho que ter esse conhecimento, tanto sobre os tecidos moles quanto os tecidos duros, para que eu possa encaminhar sempre que eu ver necessidade, tá? Mas voltando aqui para os nossos tecidos moles, ao que nos cabe, né? Nós temos peles, ligamentos, as fat pads, que são 21 compartimentos, o SMAS, ou a fáscia muscular, e o músculo. Já é muita coisa para a gente trabalhar. Então, os ligamentos, vamos começar falando pelos ligamentos, né? Então, neles estão centradas as alterações dos sistemas ligamentares, onde eu tenho a caída da face com o envelhecimento. Então, meu paciente vai envelhecendo, da mesma forma que a gente envelhece por fora, a gente envelhece por dentro. Então, nós vamos perdendo também ali a elasticidade dos ligamentos. Eles vão descendo e não conseguem mais voltar àquela posição inicial, pela diminuição da produção de colágeno. Quando eu falo em colágeno, e eu falo muito em colágeno, vocês vão ver durante a aula, eu não falo só de pele, certo? Quando eu falo em colágeno, eu falo para vocês sobre a cola que cola tudo dentro do seu corpo. Guardem colágeno como isso, a cola que cola tudo dentro do seu corpo. Então, eu preciso do colágeno para formar ligamentos, músculos, fáscia, cartilagens. Então, eu preciso de colágeno para tudo, tá? Então, a gente tem que dar uma atenção muito grande aos estímulos de formação de colágeno. Então, a questão dos ligamentos, ela vai propor que a descida vertical do tecido mole facial é uma consequência da atuação ligamentar que contribui para os vínculos mais profundos, porque a minha pele vai descendo, vai formando aquele vínculo e eu não tenho elasticidade mais nos meus ligamentos, para que ela possa tracionar de novo, certo? Nós temos também as fat pads, que são as bolsas de gordura. Eu brinco muito que gordura é ótimo, desde que ela esteja no lugar certo, né? E a gente consegue ver isso aqui por essa imagem. Então, eu tenho uma face jovem, onde ela é cheia de gordura, né? Então, ela tem uma sustentação, aquela face, ela tá bem durinha, bem erguida, e eu tenho uma face já mais madura, onde eu perco quantidade de gordura. Perdendo quantidade de gordura, eu também perco sustentação. É onde eu venho ali a apresentar a flacidez, né? E eu tenho também a questão do SMAS, tá? Eu trouxe uma figura ilustrativa e trouxe também a foto de um cadáver fresco. Então, aí no cadáver fresco, vocês veem que o SMAS da face, que é a fáscia da face, ela é muito diferente da fáscia do corpo, né? Nós temos músculos muito diferentes do resto do corpo. Nós temos músculos que se ligam na pele, que se ligam em outros músculos, nem sempre nós temos pontos fixos, pontos ósseos para esses músculos se ligarem. Então, quando Deus criou, né, o corpo, ele criou o rosto com essa face diferente para conseguir sustentar todo esse sistema muscular. E quando a gente faz um lifting facial, um mini lifting, uma ritidoplastia, é esse tecido que é estirado, não são os músculos. Porém, eu preciso que os músculos estejam preparados para isso, certo? E é aí que o nosso trabalho entra. E nós temos os músculos propriamente ditos, né, que todos nós conhecemos. E nós temos grupos imensos de músculos. Então, quando a gente exerce uma função estomatoglossognática ou quando nós fazemos uma expressão facial, nós temos que entender que nós não trabalhamos um músculo por vez, que nós trabalhamos grupos musculares. Então, se eu vou sorrir, eu trabalho a retração de vários músculos. Se eu vou sugar, eu tenho a protusão de outro grupo de músculos. Se eu vou mastigar, eu tenho contração de alguns músculos, eu tenho relaxamento de outros músculos, de forma antagônica. Então, nós temos muitos músculos na face que precisam ser reabilitados pelo simples fato deles estarem envelhecendo. E a isso nós damos o nome de gerenciamento do envelhecimento.
é onde nós cuidamos da qualidade muscular desse paciente, evitando danos inestéticos decorrentes do tempo. E quando esse paciente resolve entrar e harmonizar esses danos, né, digamos assim, corrigir esses danos causados pelo envelhecimento, ele entra de forma agressiva nesse tecido, uma forma pela qual o organismo não espera. Então, ele precisa estar preparado para isso. Feita a harmonização, trabalhado ali toda a situação de passar fios, de pôr ácido hialurônico para promover preenchimento, para fazer o emagrecimento facial, né, que é a queima do excesso de gordura dessa face, ou simplesmente para fazer um PRP, né, um plasma rico em plaquetas, ou alguns indutores ali para a formação de colágeno, botox. São situações que o corpo não está esperando e ele pode reagir de forma não satisfatória. Ou na hora do manuseio pode ocorrer sim algum erro. E é onde nós precisamos estar preparados para corrigir as intercorrências dessas manipulações. Então, agora que nós já vimos aí todas as musculaturas, né, os músculos da face, vamos entender por que é importante preparar essa face para ROF. Essa paciente é uma paciente muito idosa, já com mais de 90 anos, e ela veio para fazer o tratamento de preparo para a harmonização. Olha que fofo, né? Então, vocês veem aqui que a gente melhorou o peso dessa bochecha, né? Que nós melhoramos aqui as marcas das linhas de Langerhans, nós melhoramos o contorno de mandíbula dessa paciente, nós deixamos a face um pouco mais leve para que o harmonizador entrasse, né? Foram somente 5 sessões. Essa é uma paciente de 2 sessões, né? Então, antes e depois de 2 sessões, a gente entrega esse resultado para o paciente em 8 dias, é uma sessão por semana, fazendo o quê? Performance muscular, trabalhando indução de colágeno, trazendo hidratação para essa pele, fazendo massagens de lifting facial, de reposicionamento da gordura facial e exercícios oromiofuncionais, lógico. E aqui a gente tem a paciente de lado, para que vocês possam ver melhor. E aí vocês falam para mim, Larissa, mas um lado ficou muito melhor que o outro. E aí eu digo para vocês, olha o papel da fono, né? Por que que ela ficou com um lado muito melhor que o outro? Porque ela chegou para mim com uma mastigação unilateral. Ela tinha uma falha dentária que fazia com que ela não mastigasse do lado direito. Então, ela só mastigava do lado esquerdo. Então, o nosso trabalho surtiu muito mais efeito do lado que ela mastigava, do lado da mastigação. E, mais uma vez, eu reforço para vocês, não existe estética sem função. Não existe uma face harmônica e bonita se ela não estiver funcional. Canto de olho, olha como melhora em 2 sessões. O código de barra aqui do nosso orbicular, né, que é uma tensão exacerbada do orbicular. O nasogeniano, olha o quanto ele alivia, o quanto eu tonifico essa musculatura, como eu consigo esse trabalho de performance com 2 sessões, que eu jamais conseguiria, né, com as minhas lindas mãos, né? Eu preciso do laser, o laser me proporciona essa aceleração no tratamento. Olha o rosto dessa paciente por inteiro. Olha como eu tenho um lifting facial dessa paciente depois de 2 sessões. Então, a gente vê um resultado muito melhor. E quais são as luzes que ajudam a manter os resultados pós-harmonização? Então, eu vou usar, depois de uma harmonização, vermelho para acelerar a cicatrização, para modular a inflamação, quando me for conveniente modular essa inflamação. Eu preciso entender, se eu quero trabalhar com harmonização orofacial, quais são os processos dos invasivos, né? Por exemplo, um fio. Se eu ponho um fio, eu quero que ele inflame. Então, eu vou entrar modulando essa inflamação? Não, eu vou entrar cicatrizando, acelerando a cicatrização e não modulando a inflamação, senão eu corto o efeito, certo? Eu vou fazer uma bichectomia, por exemplo. Tive lá a extração, eu estou com uma
ferida cirúrgica. Eu preciso modular a inflamação, eu preciso entrar nos picos inflamatórios. Então, eu vou entrar modulando a inflamação. Então, eu preciso entender como funciona o meu procedimento de harmonização para que eu entenda como eu vou trabalhar nessa pós-harmonização, certo? O LED azul vai aumentar a hidratação, então ele é sempre muito bem-vindo, tanto na preparação quanto no pós. O âmbar vai induzir formação de neocolágeno, também é super bem-vindo antes e depois. E o violeta que vai promover a oxigenoterapia. E quais as luzes vão me ajudar a desfazer, né, os resultados que não foram ali bem o que foi programado para minha harmonização, as minhas intercorrências, né? O vermelho, caso haja uma lesão tecidual, eu precise reparar essa lesão. O âmbar, de forma cravada, se eu preciso ali amolecer um colágeno já antigo, eu vou dar uma overdose de âmbar para poder manipular aquela fibrose, para poder manipular aquela aderência ou um encapsulamento. E o infravermelho, caso haja excesso de produtos. Então, vamos falar um pouquinho do controle das intercorrências. Então, aqui eu tenho uma lesão de ducto parotídeo. Foi fazer uma bichectomia, rompeu o ducto da parótida que leva a saliva para dentro da boca. Então, teve um edema tardio. Olha, para vocês verem como um lado do rosto ele está bem bonitinho, está o sinal da bichectomia, e o outro está bem inchado. Parecendo que a paciente está com cachumba, né? Mas não, isso aí foi um rompimento de ducto de parótida. Com o passar dos dias, formou-se esse abscesso, esse inchaçozinho aqui, e como ela não correu para cuidar, resolver o problema em tempo hábil, abriu-se essa ferida na face. O corpo acha um caminho para jogar fora aquilo que precisa sair. Então, abriu-se essa ferida. Eu tive uma lesão aqui a nível de bucinador, que me comprometeu a abertura de boca dessa paciente, porque eu tive um colabamento entre o masseter e o bucinador, e eu tive que intervir resolvendo isso. E o que eu fiz, né, utilizando ali o laser? Eu fiz a drenagem linfática de cabeça e pescoço, eu modulei a inflamação no local da lesão. Depois de modular a inflamação, eu entrei com um processo de cicatrização e, por último, com o processo de performance muscular. Paralisia, ou paresias, ou parestesias, né? Nós temos várias comprovações científicas de que o laser auxilia no reparo da barreira de mielina. Então, tá aí a minha paciente, começou com uma paralisia considerável e foi evoluindo, fomos trabalhando e no final nós tivemos um resultado excelente, né, das sessões dela. Então, o que eu trabalhei? Eu trabalhei o reparo da barreira de mielina, a reconstrução da barreira de mielina, trabalhando ali com a reparação dos ramos nervosos e trabalhei com performance muscular. Apliquei a quantidade certa de energia nos músculos para que esses músculos tivessem condições de realizar os exercícios que eu iria propor logo após para essa paciente. Lesões arteriovenosas, quando tem um rompimento ali de alguma veiazinha, alguma artériazinha, então eu tenho ali hematomas, né, tenho hemorragias, então ali eu vou usar o quê? Eu vou usar a drenagem linfática e vou usar o LED violeta, que é excelente para reduzir, tá? Aderências, então aqui, ó, vê se vocês acompanham com o meu mouse, aqui eu tenho a minha bola de Bichat, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma das 21 fat pads que nós temos no rosto. Ela não é um tecido de preenchimento, ela é um tecido de amortecimento. Ela amortece e proporciona o deslizamento do bucinador com o masseter. Então, quando a gente remove isso aqui, que tem uma cava excessiva desse tecido, promove uma lesão em masseter e em bucinador, e a hora que eles cicatrizam colabados. É onde o meu paciente não consegue abrir a boca. Ele fala assim, eu fiz bichectomia e estou conversando travado, porque eu tive a aderência desses músculos. E aí eu preciso promover a liberação miofacial e a soltura desta aderência. No caso de preenchimentos, né? Então, o que eu posso ter de errado no preenchimento? Eu posso ter uma isquemia. Então, apliquei o ácido hialurônico ali e obstruí um vasinho.
E eu vou usar o laser para quê? Para me promover uma vasodilatação, enquanto a hialurolidase, que é o produto utilizado para desfazer o ácido hialurônico, faz efeito. Então, o laser aqui, ele vai vir na drenagem linfática e fazendo a vasodilatação para que eu ganhe tempo, para que o meu harmonizador consiga reverter o meu caso, para que não chegue a uma necrose. Porém, se não deu tempo, não teve o que se fazer, já chegou para você como uma necrose. Nós precisamos trabalhar com uma equipe multi. Nós chamamos o enfermeiro, esse enfermeiro debrida essa ferida, e aí nós trabalhamos com drenagem linfática, modulação da inflamação, cicatrização e, por último, performance muscular, que vai estar deficitária devido à cicatriz que se formou ali naquela região. Então, nós temos aí alguns casos de necrose, tá? ETIP, que é o edema transitório intermitente persistente, tá? Que a gente vai ter que fazer drenagem linfática, modulação da inflamação. Por que que ele acontece? É do organismo do paciente. O organismo do paciente, 1 ano depois, 6 meses depois, resolve entender que aquilo ali não faz parte do corpo dele. E aí ele começa a reagir de forma inflamatória. E nós temos que entrar resolvendo isso. Biofilmes, que são produtos injetados ali, contaminados no rosto do nosso paciente. Então, nós precisamos modular a inflamação até que o antibiótico faça efeito, precisamos fazer drenagem linfática, precisamos fazer massagens ali para que o músculo não entre em sofrimento, enquanto isso é resolvido. Então, vou modular o edema e promover drenagem linfática. Fibroses e aderências. Foi lá colocar um fio e deu uma fibrose naquele fio e deu esse resultado. E olha aí para você ver, o que que eu tenho? Eu tenho uma retração de toda a hemiface. Eu vou ter uma alteração na mastigação, vou ter uma alteração na fala, eu vou ter uma alteração horrível na sucção desse paciente, que eu preciso corrigir fazendo o quê? Depois que eu modulo essa inflamação, que eu faço a liberação miofacial, que eu consigo resolver esse tecido todo duro, eu vou entrar com a performance muscular, certo? E no caso de infecções, eu vou fazer a drenagem linfática e vou fazer o PDT, terapia fotodinâmica. Então, nas lipos de papada, a gente corre o risco ali de ter aderência, de ter necrose, de ter lesões, hematomas, e que nós temos que resolver, porque, afinal de contas, essa é uma área extremamente importante para a fonoaudiologia. E olha aí nesse caso nós tivemos uma necrose de papada. Então, nós entramos ali com a drenagem linfática, junto com o enfermeiro que vai nos auxiliar nessa parte. Se necessário, a gente vai fazer a terapia fotodinâmica, modulamos a inflamação, depois entramos ali no processo cicatricial e estimulamos a performance muscular. Olha aí como evoluiu esse quadro. Não foi um quadro muito legal, tá? E chegamos a uma cicatriz que agora nós vamos começar a tratar essa cicatriz. Mas fechou tudo direitinho, porém foi uma baita intercorrência. Nós temos as parestesias e as paresias, que são ali em decorrência de injeção de algum tipo de material que ocluiu ou apertou, ou eu vou tirar, fazer uma lipo de papada, ou vou fazer um ultrassom microfocado e acabo lesionando aquele nervo, tá? Então, nesse caso, eu trabalho com laser para reconstrução da barreira de mielina e trabalho para a performance muscular dos músculos acometidos. Nós temos a fibrose de papada, que é o enrijecimento desse tecido, que acaba interferindo na fala do meu paciente, na deglutição do meu paciente. Temos as aderências, que é quando o tecido se cola num lugar e não cola em outros, então perde a elasticidade ali dos digástricos, por exemplo. E no caso do Botox, nós temos as pitoses, né? Que são os excessos de produto que fazem com que aquele músculo traga ali uma alteração. E nós temos ela palpebral, labial ou de sobrancelha. Nesse caso, a gente vai fazer drenagem linfática e vai fazer a performance muscular. Nós temos a deficiência na produção de lágrimas, que pode ocorrer com a aplicação do Botox. Então, nesse caso, nós trabalhamos também a drenagem linfática e o estímulo da glândula lacrimal e entramos com exercícios orbiculares para devolver o movimento ali daquela região, orbicular de olho, né? Nós temos os casos que o Botox ele é aplicado muito superficial,
Então, ali, aplicando muito superficial, eu tenho uma diminuição, eu pego no lugar errado e pego na glândula parótida e tenho uma diminuição da produção de saliva. Então, nesse caso, eu tenho que promover drenagem linfática e fazer o estímulo da produção de saliva nesse paciente, trabalhando ali para fazer com que aquela glândula comece a produzir mais, dando o nosso gatilho de luz ali naquela região. Então, terminamos a parte de harmonização, vamos agora para os pós-cirúrgicos, tá? Para cirurgias de face, e vamos entender qual é o emprego, né, do laser e da fonoaudiologia nos tratamentos dessas cirurgias de cabeça e pescoço. Então, o uso, né, dos lasers, das luzes no intraoperatório, ainda dentro do centro cirúrgico, meu cirurgião acabou de fechar o meu paciente e eu entro com o laser no primeiro pico inflamatório dele. Né? Eu entro ali modulando a inflamação onde foi realizada a cirurgia e abrindo os canais linfáticos para que o edema pós-operatório daquele paciente seja menor, tá? Então, eu entro modulando a inflamação e fazendo a cicatrização nos tecidos que foram cortados e fazendo a drenagem linfática. E no pós-operatório, eu preciso respeitar algumas fases, tá? Então, por exemplo, a primeira fase, do D1 até o D15, eu estou numa fase inflamatória do meu pós-cirúrgico. Então, eu preciso modular a inflamação. E nós temos alguns picos inflamatórios aos quais nós precisamos ficar atentos. Entremeando ali do 10º dia de pós-operatório, do D10 até o D30, nós temos o processo cicatricial. Então, eu mudo a minha quantidade de joules e mudo a função do laser dentro do meu planejamento terapêutico. Ele passou de modulador da inflamação para estímulo cicatrizante, trófico regenerador, certo? Passei desses 30 dias, minha região já está lá modulada, não tem mais inflamação, a minha região ela já está cicatrizada, e aí eu venho com a performance muscular. E aí eu vou trabalhar as condições do meu músculo. Eu mudo novamente a minha quantidade de energia e mudo a função terapêutica do meu laser dentro do meu trabalho, certo? Então, para que o laser dê certo dentro da prática clínica da fonoaudiologia em pós-cirúrgicos, eu preciso respeitar essas fases de reparação no meu tecido. Nas cirurgias de cabeça e pescoço, né, nós temos aí 3 finalidades, né? Nós temos o tratamento, a cura, desculpa, a reabilitação funcional ou o melhor resultado estético possível. Então, quando eu tenho qualquer problema relacionado à cabeça e pescoço que tenha um fim cirúrgico, os meus objetivos são esses. O primeiro é a cura. Se não possível a cura, uma reabilitação funcional ou o melhor resultado estético possível. Então, dentro das cirurgias de cabeça e pescoço, né, as doenças de cabeça e pescoço de fins cirúrgicos que o fonoaudiólogo pode tratar, nós temos aí doenças benignas da tireoide, tratamento cirúrgico de bócios, doenças malignas de tireoide, doenças de paratireoide, doenças benignas e malignas de glândulas salivares, linfonodomegalias cervicais de causa que sejam a se esclarecer, né, benignas ou não, tumores cervicais, carcinomas de mucosa e trato aéreo digestório alto, tumores vasculares e linfáticos, sarcomas, tumores de pele, em face e pescoço, malformações congênitas, tumores de cavidade nasal e seios paranasais, tumores de base de crânio e alterações crânio-faciais, fora os traumas, né? Então, vamos começar com as cirurgias plásticas, né? Dentro das cirurgias plásticas, onde o fonoaudiólogo pode atuar, tanto no intraoperatório como no pós-operatório, nós temos bichectomia, rinoplastia, mentoplastia, cirurgia de implantes faciais, lifting de testa ou frontoplastia, lifting facial, tumores de crânio e reconstruções faciais. Então, nós temos aí as más formações, a bichectomia, a rinoplastia, a mentoplastia,
A otoplastia, a gente entra muito resolvendo intercorrências, tá? Nesse caso aqui, teve o início de uma necrose de orelha e a gente conseguiu reverter essa necrose com o laser. Os implantes faciais, a frontoplastia, que às vezes o paciente fica com aquela cara assustada e a gente tem que resolver aquilo, amenizar. O lifting facial, como nós falamos, aí está o caso de uma paciente, onde entrei no intraoperatório, fiz o laser, associei com a bandagem, veio no pós-operatório, trabalhamos performance muscular, tivemos um resultado maravilhoso. Lesões cutâneas, blefaroplastia, tá? Esse aqui foi uma paciente que topou, né? Parente, né, gente? Que é parente que topa essas coisas. Topou fazer o laser só de um lado da blefaro, para que a gente conseguisse mostrar como é eficaz o intraoperatório, tá? Então, durante a cirurgia, eu entrei, fiz drenagem linfática deste lado, do lado esquerdo, e fiz a aplicação da modulação da inflamação, e não fizemos do lado direito. Olha a diferença desses resultados. No D3, terceiro dia pós-cirúrgico, eu tenho um hematoma muito menor, eu tenho um edema muito menor e a recuperação do paciente com o laser é muito mais eficaz. Nós temos as cirurgias de ATM, que é a artrocentese, a artroscopia e as cirurgias abertas, onde eu tenho reposicionamentos da articulação, fazendo com que envolva toda a parte articulatória e mastigatória do meu paciente. Nas cirurgias de trauma de face, onde eu tenho ali lesões mais graves, tanto de tecido mole quanto de tecido duro, como vocês podem ver aqui nessas fotos. Olha a quantidade de placas e pinos desses pacientes, né? São exames de pacientes meus, cedidos pelos pacientes, tá? E nós temos as cirurgias ortognáticas, que são os traumas programados, que são as más formações crânio-faciais. Então, eu tenho um queixo muito pequeno, eu tenho um queixo muito grande, eu tenho um queixo lateralizado, né? Então, vou restabelecer o padrão facial normal, vou fazer as correções das disfunções temporomandibulares, vou fazer essa cirurgia para melhorar a apneia de sono ou para fazer ressecção de tumores. Então, nós temos aí cirurgias com próteses ou não. Essa cirurgia é uma cirurgia que foi preciso colocar 2 próteses de ATM. Então, a cirurgia de ortognática, ela é o processo do qual consegue corrigir a deformidade dentofacial e maloclusões, juntamente com a ortodontia, e as deformidades podem ser congênitas, acidentais ou próprias do desenvolvimento desse paciente. Então, nós temos o paciente classe 3, ou prognata, no qual a gente precisa ou trazer a maxila para frente, ou levar a mandíbula para trás, ou os 2 processos ao mesmo tempo. Então, eu mexo com a estabilidade de toda a minha musculatura de cabeça e pescoço. Se eu tenho um paciente classe 2, eu preciso levar essa mandíbula para frente, então eu mexo com toda a musculatura dos supraioides. Se eu tenho um paciente laterognata, que para mim é o mais difícil de se tratar, por quê? Porque eu tenho uma hemiface encurtada e tenho uma hemiface alongada. Então, quando eu acerto o sistema ósseo desse paciente, eu tenho um estiramento do lado que estava encurtado e eu tenho uma flacidez do lado que estava alongado. Então, eu tenho que trabalhar tonificando o lado alongado e relaxando o lado que está tenso. Então, para mim, é o paciente mais difícil de reabilitar numa cirurgia ortognática. E quando a gente vê o exame do paciente, a gente vê quantos cortes são feitos. E a partir desses cortes, a gente entende que músculos são readaptados, músculos são lesionados, nervos são lesionados, são estirados, são comprimidos, e a gente entende que o trabalho do fonoaudiólogo, nesses casos, ele é muito grande. Tá? Então, nós temos aí a mentoplastia, que pode ser para reduzir o mento, aumentar o mento, ou fazer uma reparação desse mento. A cirurgia de mandíbula, que pode ser para protuir, para retrair ou para centralizar. A de maxila, que pode ser também para protuir, para retrair, para compactar quando eu tenho sorriso gengival, ou para abaixar quando eu tenho um sorriso que eu sorrio e tampa os meus dentes superiores.
Em todos esses casos, eu tenho muito que reabilitar muscularmente e funcionalmente. Tenho a drenagem linfática de cabeça e pescoço. Então, no caso desse pacientezinho, fui na parte da manhã, ele estava bem inchadinho, como na foto 1. Fiz o processo de modulação da inflamação no local da cirurgia, ele fez ressecção de hemimandíbula, tirou um tumor. Então, fiz modulação da inflamação, drenagem linfática. A mãe me mandou uma foto 12 horas depois, inclusive filho de fonoaudióloga. 12 horas depois, nós tivemos essa outra foto, a foto 2, que eu já vejo que o meu edema já desceu bastante. Voltei no dia seguinte, com 24 horas da primeira aplicação, fiz a segunda aplicação. 12 horas depois, eu já não tinha mais edema nesse paciente. Então, é o resultado de 36 horas com 2 aplicações do laser. E olha quão fantástico foi a redução desse edema. Então, nós temos também os traumas de face, onde a gente vem reabilitando e a gente entrega, como no quadro 3. Recebemos o paciente daquela forma no quadro 1, na foto 1. Na foto 2 foi no meio do tratamento e na foto 3 a gente conseguiu fazer liberação miofascial, performance muscular, começamos com modulação da inflamação, evoluímos para cicatrização e depois para performance muscular. O último quadro a gente entrega para o harmonizador e ele regula ali a assimetria facial que não dá mais para mexer terapeuticamente falando. A gente chegou no nosso limite terapêutico. Então, nós temos outra paciente aí, vocês veem, eu não errei as bolinhas, realmente nós tivemos um desabamento dessa musculatura, tá, com a lesão, então olha aí para vocês verem, recortado o rosto. Então, vocês veem que foi o rebaixamento da musculatura, que trabalhando ali a performance muscular, nós conseguimos trazer de volta, trabalhando orbicular, frontal, zigomático maior, zigomático menor, nós sustentamos essa face e a órbita ficou simétrica. Né? Da mesma forma, foi a retração da cicatrização aqui no lábio, onde nós conseguimos normalizar e deixar o mais próximo possível da normalidade. No caso desse, foi um acidente de bicicleta, onde ele teve uma laceração total de lábio, né? Teve ali uma lesão de nervo. Então, nós conseguimos reabilitar usando lasers e LEDs e entregamos o paciente dessa forma, totalmente funcional. E esse caso, o caso de uma bebê atacada por mordedura de cachorro. Então, nós tivemos múltiplas lesões, né? Os médicos acreditavam que ela não voltaria a ter movimento de hemiface, e nós começamos a trabalhar, e nós temos aí, né? Ela ainda tem outras cirurgias para fazer por conta da perda de tecido que teve, porém, nós já temos um sorriso funcional, uma elevação de zigomático, funções perfeitas, é um bebê que já suga de novo, que já mastiga, que já consegue falar, né? Então, vai ter aí um caminho longo ainda trabalhando com essa bebê, mas a parte funcional foi devolvida. Agora nós vamos trabalhar em cima da estética. Então, o papel do fonoaudiólogo, quando se trata desse tipo de paciente, não é só reabilitar músculos, é reconstruir vidas, é devolver a dignidade para o paciente por meio da reconstrução de face. Então, eu me emociono muito, né, quando a gente fala em reconstrução de face, porque a face é o cartão de visitas de todas as pessoas. Então, quando eu falo em reconstruir faces, é entregar a identidade de novo para esse paciente. É fazer com que ele se olhe no espelho e ele consiga se ver naquela imagem. Né? Então, nós temos que trabalhar minimizando ao máximo os danos inestéticos causados pelas alterações. Seja ela uma mordedura de cachorro, seja ela um acidente de bicicleta, um acidente de carro, uma queimadura. Quando eu falo em estética regenerativa, eu falo em reconstruir vidas, em trazer dignidade para esses pacientes e identidade. E eu queria agradecer muito, a nossa aula termina por aqui. Espero ter esclarecido sobre o meu trabalho para vocês. Espero que vocês aprofundem cada vez mais e busquem conhecer cada vez mais acerca do trauma de face, das cirurgias, da harmonização, das intercorrências, e venham
Venham trabalhar com a gente, utilizando a fotobiomodulação, que é um artigo, um artefato fantástico. Eu falo que de todas as tecnologias que nós temos no mercado hoje, ela é soberana. O laser, ele com certeza é soberano. Então, muito obrigada, agradeço imensamente ao NUPEM, agradeço mais uma vez a DMC pela oportunidade de estar trazendo essa nova área da fonoaudiologia ao conhecimento de todos os meus colegas. Fiquem com Deus e muito obrigada.